Se todos encontraram, vamos ler então, irmãos, com a ajuda de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui o apóstolo descreve, irmãos, o caráter da sua pregação. O caráter da sua pregação que fazia aqui aos irmãos de Corinto é manifesto, mostrando a simplicidade daquilo que ele transmitia, não através do conhecimento e a sabedoria que possuía, mas era através das revelações de Deus que manifestavam nele o caráter da sua vontade e não da vontade do próprio apóstolo. E ele dizia assim, justificando, irmãos, a forma que ele usava para falar com os irmãos de Corinto. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque não me propus saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo. E, falando de Jesus Cristo, dizia, e este crucificado, porque falava de Jesus Cristo, crucificado, que foi quando ele cumpriu, então, a sua missão, que era o resgate do ser humano da vida pecaminosa como está no mundo hoje. Então este era o caráter da sua pregação, apresentar Jesus Cristo crucificado. E quando isto ele fazia, ele estava entre os irmãos em fraqueza, isto é, dependente inteiramente de Deus. Não estava apresentando ali coisas com um propósito de anunciar a certeza que ele continha consigo mesmo, pelo conhecimento que ele tinha da lei,
porque ele era um doutor da lei, ele tinha grande conhecimento, mas isso ele havia reputado como nada, como uma coisa sem valor nenhum, porque o que ele apresentava era vindo de Deus num momento de fraqueza. E o Senhor Deus já havia dado para ele numa outra circunstância, não sei se antes ou depois deste momento aqui, mas de dizer que o poder de Deus nele se aperfeiçoava na sua fraqueza, não era na sua condição de forte, de grande, de sábio, de entendido, de conhecedor, de experiente, de tempo de caminho, não, mas era na fraqueza dele. Quando ele se sentia fraco, então o Senhor nele era forte, e era essa condição. Então ele dizia: a palavra que eu apresentava a vocês na pregação, ela não consistia em palavras de sabedoria humana, de conhecimento, como disse, de experiência, de tempo de ministrar o que é sagrado, não era isso, mas ela era na demonstração de espírito e de poder. De espírito porque eram situações e coisas espirituais que só vêm por revelação, porque quem conhece o Espírito de Deus? Somente Deus. Assim como quem conhece o Espírito que está no homem, somente a pessoa. E Deus que conhece, porque Ele conhece o que está dentro de nós. De modo que ele apresentava então a palavra, demonstrando que era a revelação vinda de Deus, e consequentemente demonstrando poder não seu, não poder na língua, no falar, na expressão, mas era o poder que vinha, que se manifestava por aqueles que ouvissem com fé, porque a palavra sendo ouvida pela fé, ela produz. Quando não, ela vem e não tem efeito nenhum, porque não fica guardada dentro da pessoa. Ela vem, a pessoa ouve, como nós ouvimos o dia todo tanta coisa, não é? Se quisermos saber o que nós ouvimos até agora, nesse dia, desde a hora que nós despertamos, nós não vamos lembrar. Está guardada, mas não serve, porque nós conseguimos utilizar tudo. Mas quando a palavra de Deus, que vem pelo Espírito Santo, é recebida através da fé, então ela fica guardada num lugar de acesso fácil e constante. Então a pessoa toda hora lembra da palavra, ela fica evidente, ela fica ali, sempre atuando na nossa vida. E era por isso que ele fazia então o uso deste lado que era espiritual, pregando Jesus Cristo e ele crucificado, porque o poder do Senhor para a salvação, ele se concretizou depois da crucificação, quando então levou sobre ele as nossas culpas, condenação e o nosso pecado. Então aí se concretizou a obra que ele tinha de fazer, e depois na ressurreição, claro. Mas então era o que ele anunciava, e o que também, irmãos, nós procuramos, na medida da nossa fraqueza, apresentar o poder de Deus. Porque se nós quisermos apresentar o que é nosso, já não temos. Pode ser que um ou outro seja preparado para fazê-lo, mas aqueles que buscam agradar a Deus, entregam-se ao Senhor, para que sejamos todos ferramentas e usados para todo o bem da obra de Deus, de modo que não teríamos nada a falar para os irmãos. Mas o que temos aqui, irmãos, é justamente o que ele manifestou, pregando a palavra de Deus, para que fosse demonstrado o poder do Espírito Santo que opera nos corações dos ouvintes que pela fé creem. Por quê? Para que a vossa fé, dizia, não se apoie em sabedoria dos homens. Que pode, irmãos, como acontece hoje no mundo, a pessoa tem fé neste ou naquele por causa do conhecimento, por causa da facilidade que tem de compreendê-lo, então está apoiado. Se aquela pessoa um dia, por quaisquer situações, não falar mais, então a pessoa fica perdida, perdeu referência, agora não tenho mais. Não tenho mais aquele que me ensinava, não tenho mais aquele que me instruía, porque eu recebi, eu gostava de ouvi-lo, agora não tenho mais. Mas como a palavra sendo pregada, vindo por Deus, irmãos, então
Morre um, mas o Senhor põe outro melhor no seu lugar. E assim a obra de Deus vai crescendo, não é? Em sabedoria para vencer este mundo. Então ele falava a sabedoria entre os perfeitos, porque a sabedoria entre os perfeitos é aquela que nos leva a buscar a Deus humildemente, sentindo-nos dependentes dele. Já é sabedoria, já é o princípio, porque dependemos dele, tememos a ele, temos o princípio da sabedoria. Então nós vamos a Deus na oração, vamos a Deus em ouvir a sua palavra, seja pregada por qualquer um que seja, desde que seja pelo Espírito Santo e com poder, é aquilo que nós necessitamos. Então isto é a sabedoria entre os perfeitos. Porém, nunca a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, porque se aniquilam. Morre o príncipe e acabou a sabedoria. Mas o Senhor morreu uma vez e ressuscitou, e Ele é a fonte da sabedoria. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele dizia, nós falamos da sabedoria de Deus que está oculta em mistério, porque o homem de si mesmo não pode alcançar. Mas Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, e esta nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Então os irmãos vejam que já no tempo dos apóstolos havia os homens, os príncipes, homens importantíssimos da nação de Israel e de outros países também, mas não haviam conhecido, porque se eles tivessem conhecido realmente, jamais crucificariam o Senhor Jesus. Eles pensavam que conheciam os sábios daquele tempo, os doutores da lei, achavam que detinham com eles toda a sabedoria e o conhecimento, e na forma deles agir, andavam, como o Senhor mesmo criticou a eles a forma de andarem nas praças, fazendo oração para serem vistos pelos homens, honrados e até glorificados. Mas eles, a sabedoria que eles tinham, só serviu para uma coisa: crucificarem o Senhor Jesus. E é o que eles fizeram, que com todo o conselho, a sabedoria, quando se reuniram, decidiram pelo conhecimento levar o Senhor à morte, como fizeram. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E queremos crer que nesta manhã estejam reunidos aqueles que amam ao Senhor. E se temos amor ao Senhor, são estas as coisas que Deus para nós preparou, irmãos, e revelou pelo Espírito, porque o Espírito, que é o Espírito Santo, revelado a nós, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, que é justamente esta grande riqueza que nós temos alcançado. Porque o Espírito de Deus que veio habitar em nós, irmãos, ele não tem somente o caráter de estar em nós, nos guiando aqui, nos iluminando, nos guardando, não é só isso. Mas ele tanto está aqui conosco, como ele sobe e penetra até as profundezas de Deus. Entendemos aqui que essas profundezas de Deus, irmãos, é o lugar, ou são os lugares onde estão guardados os segredos de Deus, como a nossa mente. Quem que sabe o que está na mente de um irmão, de um filho, de um pai, de uma mulher, de um marido? Ninguém sabe. A gente pouco sabe do que está dentro da nossa mente, porque Deus também nem permitiu que nós tivéssemos acesso a tudo que está guardado aqui na nossa cabeça. Porque tem coisa que nós temos guardado aqui, meia hora atrás alguém nos pergunta, você viu isto? Não, eu não vi. Como não viu? Você estava olhando, mas o que é? Assim. A pessoa fica nada, será que eu vi? Será que eu não vi? Nossa mente é frágil, irmão, guarda muita coisa, mas o nosso acesso é limitado. Perceberam isso já ou não, irmãos? Que nós não temos acesso a tudo que está guardado aqui dentro da nossa mente. Mas o Espírito de Deus, que penetra todas as coisas, não só sabe tudo o que está guardado aqui dentro, como ele também penetra até o que está guardado dentro da mente de Deus. Glória ao nome do Senhor. E o que ele faz?
Ele traz, irmãos, dos sentimentos de Deus, aquilo que é necessário para a nossa salvação. Por isso que são mistérios revelados por Deus, porque quem pode entender a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo, já pensaram nisto? Nós temos a nossa mente. Imagina uma pessoa que perde o juízo, que tristeza, irmão, não conhece mais a família, não conhece mais o mundo, não sabe mais o que fala, fica louca, endoideceu, não fala mais com ninguém, não entende mais ninguém, não é assim? É uma fragilidade que o ser humano tem. Mas nós temos dentro de nós, irmãos, além da nossa mente frágil, temos a mente de Cristo. Então pensar com a nossa mente é uma coisa, pensar com os nossos sentimentos, pelo que ouvimos e vemos, é uma coisa. Agora, quer ver a coisa ficar boa? É pensar com a mente de Cristo. E os irmãos acham que isso é impossível? Não é. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque quem nos trouxe aqui não foi os pensamentos simples de nossa carne, porque poderíamos agora estar passeando nesses feriados que vão ter, viajando, ou se divertindo, ou dormindo agora ainda esta hora, não é? Mas a mente de Cristo moveu, levantamos cedo, vieram de perto ou de longe, aqui na chuva ainda. O que é isso? É a mente de Cristo que absorveu de Deus o que é bom e te trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Só nós que sabemos o que está dentro, ainda com limites, porque não sabemos tudo. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, realmente. Mas olha o que está escrito aqui: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. É este Espírito que nós recebemos, irmãos, o Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, de graça. Estamos ouvindo hoje isto, de graça, ninguém pagou para entrar, nem vai pagar para sair. Nós viemos aqui para ouvir graciosamente o que o Espírito de Deus tem para trazer para nós, de revelação vindo do trono da graça de Deus. E estas coisas nós falamos, não com sabedoria de homem algum, mas falamos com as que o Espírito Santo ensina. É Ele que ensina, que nos dirige, que nos guia, que nos leva avante nesta graça. E aqui que está um detalhe importante: e a nós, comparando as coisas espirituais com as espirituais, porque tem gente que compara as coisas espirituais com as carnais. Por quê? Porque se eu tenho guardado dentro de mim o que é carne só, e recebo uma informação vinda de Deus pelo Espírito, e eu não tenho fé para crer, então eu vou comparar aquilo com o que está dentro de nós, então não coincide. É a mesma coisa de eu comparar uma fruta, digamos uma maçã com uma laranja, não tem nexo, isso aqui não é. O que eu tenho aqui é uma maçã, isso aqui é uma laranja, não serve. Então quem compara com as coisas da terra, com as coisas humanas, porque não tem fé, então ouve a palavra de Deus como nesta manhã, não tem nexo, não tem finalidade, não serve para nada. Mas quem tem o Espírito Santo dentro de si, está ouvindo, está conferindo, está dizendo: pode falar, Senhor, porque eu estou recebendo a tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Então, coisas de Deus, irmãos, para que entre dentro de nós, deve ser recebida também pelo Espírito, porque aí combina, aí recebe. É a mesma coisa de misturar um pouco de óleo comestível com um pouco de água. Pode chacoalhar, parece que misturou tudo, dali a pouco está separado, não combina. Assim são as coisas de Deus no coração do carnal.
Ele ouve, mas não serve. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui são eles que falam, eles que pregam, eles que anunciam, é coisa deles, mas para mim não serve. Bem-aventurados são aqueles que ouvindo, bendito seja o Senhor. Não precisa chacoalhar para misturar, não. Ouviu, entrou dentro de si e encontrou lugar para ser guardado. E coisas guardadas com a mente de Cristo não se perde, não se esquece. Não tem Alzheimer. Mas veja que interessante, eu digo por coisa que já vi. Pessoa, irmãos nossos, com Alzheimer que não conhece família, não conhece ninguém. E cantaram um hino de louvor a Deus. A pessoa cantou, louvou a Deus. Ué, mas se a mente se estragou, não pensa mais nada, como é que agora canta um hino junto com quem estava cantando? O que é isto? É a mente humana ou é a mente de Cristo? Também já aconteceu o caso de alguém que estava no hospital, em estado final, não entendia mais nada, estava em profundo coma, e na oração, que não conhecia, não ouvia nada, as lágrimas saíam dos olhos. Era a mente humana ou era a mente de Cristo lá dentro? Mas nós temos a mente de Cristo, irmão. A mente de Cristo nos ensina a desviar-nos do mal. Quando chega a tentação, como ainda ouvimos agora no hino que nós cantamos, a paz de Deus que governa os nossos sentimentos e os nossos corações, irmãos, nos desvia do mal, nos impede de fazer o mal, porque é mente de Cristo. Vai cometer uma transgressão qualquer, pela nossa consciência, a mente de Cristo aparece: isto não, isto é pecado, não faça, não ore, não receba, não cometa isto. Porque é mente de Cristo. Quem perde isto, perdeu a regulação da sua mente, não tem mais nada, faz o que faz e não sente mais nada. Mas enquanto tivermos a mente de Cristo, o Espírito Santo traz lá, irmãos, das profundezas de Deus, aquilo que é de Deus, como está acontecendo agora, e vai passando para quem tem comunhão. Vai conferindo aí, irmã, vai conferindo aí, irmão. Se estas palavras te agradam e aquecem o teu coração, é porque você está comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então receba agora, junto com esta revelação, virtude e graça de Deus. Glória a Jesus. E ninguém entende, irmãos. Quem pode entender o homem, senão o espírito do homem que nele está? E muito menos a Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Mas aquele que é espiritual, antes porém, o homem natural não compreende estas coisas, porque são coisas do Espírito, porque para estas pessoas parece loucura, e até agora alguns que estão ouvindo por esse mundo afora ou até aqui, que não compreendendo, porque ainda nele não está o Espírito Santo, isso aí é coisa que não tem fundamento, é loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O discernimento disto aqui que está sendo pregado somente acontece para os espirituais. Espirituais que estão aqui nesta manhã ouvindo, aqui longe neste mundo. Dá para compreender o que Deus quer falar nesta manhã? Estão sentindo comunhão com aquilo que está sendo pregado? Então você está discernindo espiritualmente. E veja uma coisa: aquele que é espiritual, como nós somos, discerne bem tudo. Estamos discernindo alguma coisa ou tudo bem, entendendo bem? Se estamos assim entendendo bem, então o Senhor fala para nós que de ninguém nós seremos discernidos. O adversário, inimigo, espíritos das trevas, gostariam de discernir, de descobrir o que é que você sente em Jesus Cristo, mas eles não sabem. Agora mesmo na tua comunhão, quantos espíritos diabólicos malignos gostariam de saber o que você sente aqui, ouvindo a palavra de Deus? Será que ele sente alguma coisa? Será que ele sente revelação que vem de Deus? Porque nós não temos mais, eles perderam. Mas quem tem a mente de Cristo, sinta agora a virtude de Deus. Glória ao nome
nome do nosso grande Deus, irmãos. Ninguém nos poderá discernir. Bem que os adversários gostariam. Às vezes o marido não é crente, a esposa é. Ele fala, não entendo essa mulher. Ou, ao contrário, não entendo esse homem. O que ele vai fazer na igreja? Hoje chovendo. Esse tempo tão ruim, ele sai correndo daqui e vai na igreja, vai ouvir a palavra. Eu não entendo. Mas ele sabe muito bem por que ele veio ouvir a palavra. Quem conheceu a mente de Cristo ou do Senhor para poder instruí-lo? Ninguém. Olha aqui, irmãos, a resposta, que coisa linda, que era bom se nós pudéssemos nos compenetrar nisto. Quem pode conhecer, ou quem conheceu a mente do Senhor para poder instruir? O Senhor é deste jeito, é daquele jeito. Existia alguém? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Dá vontade de falar nisso a vida inteira. Que aqui dentro está a nossa riqueza. Glória ao nome do Senhor. Povo abençoado, bendito de Deus, que tem a mente de Cristo. A mente de Cristo em ti te livrará de todo o laço do adversário. Se diante de ti estiver uma cova, um laço, uma pedra, para que venhas a tropeçar, no sagrado nome de Jesus Cristo, pela sua mente, sejamos agora libertos. Haja um caminho livre para servir a Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor Deus, que tanto nos amou e nos mostrou esta riqueza. Será que estamos sentindo todos, irmãos, o tamanho desta riqueza? Porque se alguém não sentiu, está aí de boca aberta ouvindo essa conversa. Mas quem sentiu, haverá de dizer: Senhor, não posso viver sem ti. Governa-me pela tua cabeça, pela tua mente. E se assim acontecer, irmãos, que nasça agora dentro de nós um regozijo, uma alegria, e podemos dizer: alegria sinto em servir a Deus. Deus seja louvado.